Hoje eu quero falar para vocês sobre por que as mulheres elas não estão conseguindo o relacionamento. É algo que eu tenho observado, tem sido comum, e eu percebo que existe um fenômeno por trás disso, e é isso que eu quero discutir no vídeo de hoje. Se realmente existe um fenômeno pelo qual as mulheres não estão conseguindo um relacionamento, porque eu acho muito curioso quando uma mulher ela tem dezenas, às vezes centenas de homens na lista de contato dela ou querendo sair com ela, mas nenhum deles serve para relacionamento, ou pelo menos ela não aceita namorar com nenhum deles. Algumas coisas que vale destacar aqui inicialmente sobre isso, cara, é principalmente porque tantos homens assim, que na sua imensa maioria, eles não querem namorar. Porque definitivamente essa mulher sabe que muitos deles, o que eles querem com ela é só sexo casual. E provavelmente ela sabe disso, cara, porque ela já deve ter saído com alguns deles. Ela já deve ter tentado algumas vezes, entendeu? Porque esse fenômeno, rapaziada, digamos assim, essa síndrome, é parecido com o cara que é incel. O cara que é incel, ele é celibatário involuntário, é autoexplicativo o termo, ele é incel, beleza? É contra a vontade dele, então quer dizer que ele já tentou. Ou quer dizer que ele estava tentando e em algum momento ele meio que larga a mão ou acaba desistindo, entendeu? Mas ele já passou por experiências, só que ele acabou se queimando tanto e ele acaba falando, cara, quer saber, velho? Eu prefiro viver minha vida de outro jeito e nem dar tanta atenção para isso, nem procurar tanto assim mais, beleza? Já no caso da mulher é parecido, às vezes ela já tentou, acabou dando chance para outros caras, só que ela percebe que a devastadora maioria deles, cara, só querem relação sexual com ela. Principalmente esses caras em aplicativos de relacionamento, onde lá você vai ver alguns perfis de algumas mulheres que elas dizem também, rapaziada. Elas mesmas falam às vezes, cara, elas escrevem lá, cara, eu tô aqui, mas não é pra sexo casual, eu quero relacionamento. Se você não quer ter relacionamento, nem adianta você vir falar comigo porque eu não vou te dar atenção. Tem algumas que elas escrevem isso lá, pra afastar esses caras, pra dar uma filtrada. Porque a devastadora maioria dos homens só querem sexo casual. Então assim, existem dois pontos aqui que vale destacar, duas perspectivas diferentes, tá? Não dois pontos, mas duas perspectivas com vários pontos em cada uma delas. Sobre o homem, por exemplo, no lado do homem, por quê? Provavelmente, cara, porque esse cara ele não interpreta essa mulher como material para relacionamento, ou esse cara não está numa fase em que ele quer namorar, ou esse cara não está interessado em namorar. Entendeu? Agora, sobre a questão de que os homens talvez estejam perdendo interesse em relacionamento, ou mais especificamente com essa garota, rapaziada, isso é um fenômeno que eu chamo de despertar. Despertar em que sentido? Em reconhecer o próprio valor. Eu não estou chamando esses caras de red pill, porque na minha opinião, entendeu? Tem muitos caras, rapaziada, que eles acabam investindo em si mesmos, praticando investimento pessoal. Às vezes o cara tá na academia, tá estudando, já ouviu falar sobre desenvolvimento, porque tem vários canais que ensinam o cara, rapaziada, a conhecer o valor sexual de mercado dele, investir em si mesmo e ter um estilo de vida melhor para si, para adquirir mais paz interior e um espaço mental mais confortável para ele mesmo, independente de mulher, cara. E esse cara muitas vezes não é red pill, rapaziada. Estoicismo, por exemplo, algumas coisas nesse caminho, entendeu? Então não quer dizer que esse cara é red pill, não quer dizer que o cara, para ele reconhecer o próprio valor dele, trabalhar no próprio valor dele, ele tem que ser red pill. Muitas vezes o cara tem muito respeito próprio e se respeita, mas ele nunca ouviu falar sobre isso, entendeu? O que acontece é que esse cara, rapaziada, ele não vai se relacionar com qualquer mulher. Ele não vai namorar, às vezes até casar com uma mulher que ele considera que aquele relacionamento será injusto para ele. Entendeu? Mercadologicamente falando, mesmo se ele não conhece os termos. E o que acontece é que muitas vezes, cara, esses caras não vão querer se relacionar com essas mulheres que tiveram as escolhas que elas quiseram ter durante a vida delas, que agora é nesse ponto que eu vou tocar. Na perspectiva pelo lado feminino, entendeu? Porque muitas mulheres, rapaziada, durante anos, às vezes décadas, elas compraram essa ideia da cultura feminista, que elas podem ser quem elas quiserem, elas podem ter o que elas quiserem e elas podem se relacionar com quem elas quiserem. Eu já falei pra vocês que isso é impossível, porque o que o feminismo meio que faz, rapaziada, eu vou explicar pra vocês, vou tentar ser objetivo, porque eu gravei esse vídeo a primeira vez e deu 20 e poucos minutos. O feminismo é como se ele fosse o socialismo do mercado sexual. Já ouviu aquela frase, capitalismo pra mim, mas socialismo pra vocês? É mais ou menos isso, o feminismo é isso, é capitalismo para mim, mas socialismo para vocês, entendeu? Body positive para você, tá? Mulheres fora do padrão para vocês, shed para mim, alfa para mim, é mais ou menos isso, entendeu? É o que eu falei, é como se ele tivesse, é como se fosse a monopolização do shed, todas as mulheres podem acessar o shed, tá? Claro que assim, eu estou usando esses termos shed e tal para explicar, não levem ao extremo, é só para dar o sentido, para ficar mais claro na cabeça de vocês, entendeu? Mas não leve ao pé da letra. Beleza? É isso que eu quero dizer. Então, assim, é sobre isso que eu estou explicando, rapaziada. É como se fosse o socialismo do mercado sexual, entendeu? As mulheres precisam se retirar dos padrões. Elas precisam sair desses padrões que a sociedade
patriarcal e machista estabeleceu e que são presentes até hoje, entendeu? Não quer dizer que você precisa estar em forma ou ser bonita para ter o mesmo valor de que uma mulher que às vezes é capa de revista. Não, você tem o mesmo valor do que ela, simplesmente por ser mulher. O feminismo, cara, ele vai muito nesse sentido de quê? De deixar o mercado nivelado, entendeu? De regular o valor sexual de mercado das mulheres meio que no mesmo nível. Só que ele não coloca no nível mediano. Não é como se o feminismo falasse assim, todas as mulheres são comuns. Não, 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 não. Todas as mulheres são nota 10. Entendeu? Ele não fala que as mulheres são pessoas normais e comuns. Não, 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 não. Ele fala que as mulheres são especiais e extraordinárias. Mesmo se você não é uma capa de revista, mesmo se você não é linda, mesmo se você às vezes está acima do peso, você tem o mesmo valor que aquela mulher. É como se todas fossem nota 10, entendeu? Porque é o que eu falo, rapaziada. Vai muito no sentido, cara, intrínseco da coisa, entendeu? Interior, as mulheres são mais emocionais. É como se tentasse nivelar as coisas por um nível, por uma perspectiva, por uma orientação emocional, interior. Os homens não são assim. Mas o que importa o que os homens querem? Porque se você não se perguntar em algum momento o que os homens querem, cara, o que acontece é que justamente você não vai conseguir relacionamento. Se você viver, vamos chamar de ilusão, eu ia chamar de ideologia, mas vou chamar de ilusão. Estou testando um microfone novo, tá? Depois vamos ver se ficou bom. Se você viver essa ilusão, cara, de que você pode ser quem você quiser, ter o que você quiser, fazer o que você quiser, desconstruir os padrões e tal, entendeu? E se relacionar, o relacionamento, e ter o relacionamento que você sonha com o homem que você sonha, cara, isso é falso, isso não é possível. A sua liberdade termina quando começa a liberdade do outro. Você tem, é por isso que eu falei sobre o homem despertar. Porque você tem todo o direito de fazer o que você quiser com a sua vida, com a sua pessoa, com a sua personalidade, entendeu? Com o seu corpo, etc. Você tem o direito de fazer o que você quiser. Só que o homem tem o direito de decidir se, dependendo das decisões que você tomou, tá? Ele vai aceitar você na vida dele ou não, como namorado ou esposa, entendeu? O homem tem esse direito, cara. É que o feminismo considera que esse direito do homem de ter essa perspectiva que o homem tem na hora de se relacionar com a mulher também é machista. Por exemplo, sobre o que eu falei dos padrões. Colocar as mulheres em padrões, por exemplo, de beleza e tal, que a mídia exemplifica o tempo todo, né? Seria um padrão machista, seria um padrão considerado patriarcal, oriundo do patriarcado e machista, né? Por que a mulher tem que ser assim, daquele formato, daquele jeito, com, sei lá, seios fartos, magra, ou quadril fino e glúteos grandes e tal, pernas grossas, e bonita e tal, cabelo comprido, etc. Por que tem que ser esse padrão ideal, digamos assim, ou mais bonito, mais atraente? Porque os homens preferem e tal, ou seja, você está sendo uma, não vítima, mas uma escrava do patriarcado, entendeu? Se você estiver seguindo esses padrões. Porque é o que os homens querem, então, se os homens querem, se eles querem que as mulheres sejam assim, de certa forma, é um machismo. Porque eles também foram condicionados a se atraírem por mulheres assim. O que eu tenho a explicar sobre isso é o seguinte. Nossa, o cara tá maiando ferro no chão aqui, cara. O que eu tenho a explicar sobre isso é o seguinte, beleza? Na minha opinião, rapaziada, beleza? Não é o patriarcado que regula o mercado sexual. O patriarcado ele é consequência do mercado sexual, entendeu? Não é o patriarcado que regulou os padrões. É a natureza dos sexos, é a dinâmica intersexual feminina e masculina que geraram o patriarcado, ou o machismo, quer que seja. É uma consequência, rapaziada. Como, por exemplo, mulheres e crianças primeiro, cavalheirismo, essas coisas, é uma consequência de como é a natureza feminina, por justamente ela ser mais frágil que o homem. É claro que eu fui irônico naquele vídeo, claro, isso é óbvio que a mulher é mais frágil do que o homem, entendeu? Existe explicação científica. Teve um cara que, inclusive, ele postou uma pesquisa e pediram para ele tirar, ou foi cancelado, não sei. Não foi um cancelamento muito grande, mas deu um BO lá. Ele postou uma pesquisa que dizia que os homens eles eram mais fortes que as mulheres, por causa do músculo e de osso, o caralho. Ele não podia falar aquilo, cara. Entendeu? Então é óbvio que isso vai fazer toda a diferença no macro. Em toda uma estrutura social é uma consequência de como que vai funcionar uma sociedade, uma civilização, entendeu? Então o patriarcado é como se fosse uma consequência disso, cara. Da natureza dos sexos, não o contrário. Não o contrário. O patriarcado é uma consequência do mercado sexual. Não é ele que determina como que deve ser o mercado sexual, que é o que elas acham. Então vamos desconstruí-lo. Vamos quebrar esses padrões, etc, entendeu? Só que é o que eu falo, quando você tenta ser socialista com os valores, nivelando os valores sexuais, vou chamar de valor sexual de mercado, para ficar mais fácil de explicar. Quando você nivela esses valores, entendeu? Por uma orientação interior, cara, emocional, tá certo? Você tá sendo o quê? Irrealista, cara. Você não tá sendo realista, porque você também não vai se atrair dessa forma. Então o que acontece é mais ou menos assim, aquilo que eu disse. Socialismo para vocês, mas capitalismo para mim. Porque as mulheres colocam os homens em caixinha o tempo todo. Por que você acha que tanta gente chama o feminismo de hipócrita?
Por que todo mundo fala que feminismo é uma hipocrisia, cara? Porque as mulheres colocam os padrões para os homens. Então sabe o que acontece em última análise? Beleza? Você tira, é um duplo padrão, lembra? É aquela velha história, um peso, duas medidas. Você tira as mulheres de padrões, nivelando elas pelo lado interior, emocional, todas as mulheres têm uma personalidade extraordinária, independente de se ela é bonita ou não, etc., tem o mesmo valor sexual de mercado. Você nivela elas por isso, dessa forma socialista, digamos assim, só que na hora de você escolher um homem, cara, você ainda mantém pro homem todos os padrões patriarcais ou machistas. Por isso que eu fiz aquele vídeo lá, altura, tamanho do pau às vezes, quanto que o cara ganha, entendeu? Se o cara é bonito ou não, se o cara é forte ou não, status social, você mantém tudo, cara. Porque é muita esperteza, né? Você pode fazer o que você quiser, ser quem você quiser e ao mesmo tempo escolher o homem que você quiser também. É o que eu disse. Você tem o direito, definitivamente, de escolher o cara que você quiser. Mas não é porque você acha que você quer aquele cara que você vai conseguir, entendeu? E quando você começa a interferir na liberdade dos homens de escolher também, eles vão falar, peraí, cara, essa conta não tá legal, velho. Eu malho, eu treino, eu ganho grana porque eu aceito a realidade do mercado, eu aceito que o mercado é capitalista, eu aceito que o mercado é hierárquico. O mercado sexual ele é hierárquico. Não tem, o universo é hierárquico, na verdade, não tem como você fugir de hierarquia. O feminismo ele tenta quebrar a hierarquia, cara. Entende? Só que ele prejudica as mulheres fazendo isso a longo prazo, entendeu? E é o que eu estou dizendo para você. O homem, ele aceita a hierarquia, ele fala, eu sei como é que é, eu vou treinar, vou fazer meu negócio, e aí que vem as teorias e tal, para que o cara use isso, porque vai fazer bem pro ego dele de qualquer forma, se é por causa que tem mulher no subconsciente, o interesse é por isso que faz bem, eu não sei, mas eu sei que faz, e é por isso que eu digo, você faz por você, te faz bem fazer academia? Faz. Te faz bem fazer grana? Faz. Te faz bem ficar mais bonito? Faz. Mas não tô pegando ninguém mesmo assim, não interessa, te faz bem? Faz. Então você continua, é isso que importa, rapaziada, esse é o sentido. Ah, mas lá no fundo você tá te fazendo bem porque é mulher, não me interessa se é por causa de mulher no seu subconsciente, se é por causa da sua natureza, não tem como você se desconectar, não foda-se. Tá te fazendo bem o investimento pessoal é seguir nesse propósito? Tá, então é isso que importa. Independente se você está conseguindo mina ou não, se você vai conseguir ou não, se é para isso ou não que você está fazendo, foda-se. O importante é te trazer um sentimento positivo. Se está trazendo é isso que importa, entendeu? Esse é o sentido principal, beleza? E o homem aceita isso, ele fala, é isso, tem... Se você chegar para um cara, o que eu quero dizer, se você chegar para um cara que ele não está dentro dos padrões, beleza? Vamos falar que o cara está na altura bem abaixo da média do brasileiro, o cara ganha 500 conto por mês e o cara também está bastante acima do peso. Você chegar para o cara e você falar assim, tenho certeza, para a maioria dos homens, irmão, você gostaria de uma 10-10? Ele vai falar, porra, lógico que eu gostaria. Você acha que você merece? Vai falar, porra, de jeito nenhum. Você acha que eu sou realista, né? Eu sei como que eu sou, eu tenho espelho em casa, lógico que eu não mereço uma mina linda, capa de revista. É óbvio que não. Eu tenho certeza que esse cara ia dizer isso, cara. Que ele não ia ser realista ao ponto de falar, lógico que eu mereço, só porque eu sou homem. Entendeu? Só que eu não vejo a mesma coisa acontecendo do outro lado. Porque eu vejo as mulheres comprando essa narrativa o tempo todo, entre outras. São várias coisas que colocam na cabeça delas diariamente, que é aquela velha história que eu falo, cara, da mentira pra te anestesiar. Você é mulher, entendeu? Tem mulheres, rapaziada, que elas são a versão nice guy da mulher, entendeu? É a mulher blue pill. É a versão nice guy da mulher. Porque o nice guy, ele usa, né? O blue pill, ele usa a frame do nice guy para conseguir sexo. Eu já falei pra vocês, né? Ele acha que é mais eficiente. Eu vou ser o cara mais legal do mundo, eu vou ser o cara mais bonzinho do mundo e por isso ela vai ter que me dar relação sexual. Só que o que eu quero dizer aqui é o seguinte para esse cara, beleza? A mulher vai te dar relação sexual por causa do que ela quer, não porque do que você quer que ela queira, entendeu? Você não pode querer que uma mulher fique com você por causa do que você quer. Eu não posso querer que uma mulher fique comigo por causa do que eu não posso determinar pela mulher o que ela deve escolher. Entendeu? É isso que eu quero dizer. Mesma coisa a mulher. A mulher pode determinar no homem, entendeu? O que ele tem que escolher, o que ele tem que se atrair, que é o que tentam fazer sobre a argumentação, né, sobre o pretexto de que é machismo e patriarcado. Por isso que eu falei, em algum momento você vai ter que se perguntar o que um homem quer numa mulher, cara. Senão a consequência são mulheres em sol. Por isso que eu estou explicando que eu vejo várias mulheres, para mim, por que eu estou fazendo esse vídeo, rapaziada? Porque para mim é um fenômeno. Para mim é um fenômeno uma mulher que ela tem 100, 200 caras querendo sair com ela e ela não namora com nenhum deles. E sim, não todos, mas a devastadora maioria só quer relação sexual com ela. Pra mim isso é um fenômeno, cara. Isso não é normal, tá ligado? Eu falo, cara, como assim, velho? E ela não consegue arrumar um namorado, é uma solteira involuntária, entendeu? E é o que eu disse, porque sim, a maioria dos caras não querem namorar, talvez com ela especificamente, talvez porque ela tenha vivido essa vida e absorvido essa ideia e seja hoje assim, com essa postura do eu mereço, que é um problema para essas mulheres que compram essa narrativa feminista, entendeu? Que adotam essa mentalidade, essa postura do
eu mereço essa orientação, eu mereço um cara assim, entendeu? Mas você se perguntou em algum momento o que o cara quer? Porque o feminismo que ele diz é o seguinte, cara, a última coisa que você leva em consideração é o que um homem quer, cara. Porque o que o homem quer, você não tem que se importar, não tem que querer, o homem não tem que querer nada. Você não tem que pôr exigência nenhuma. Se você falar que você não quer alguma coisa, é machismo, é gordofobia, é preconceito, é opressão, você não pode querer nada. Você não pode colocar a mulher em caixinha, só que as mulheres vão colocar você em caixinha depois. Então o que eu quero dizer é o seguinte, ou é todo mundo socialista, beleza? É cara shapeado ficando com mulher do body positive, e é mulher gostosa ficando com anão, por exemplo, não sei, tô brincando, beleza? Mas é o que eu quero dizer, cara, ou você socializa pra todo mundo, velho, ou não tem como, cara, ou é uma hipocrisia, entendeu? Não tem como você ser socialista, tá bom, para ser escolhida, mas é capitalista na hora de escolher? Aí é muito fácil, cara, aí é muito legal, né? Eu não quero que me coloquem em padrões, mas na hora de você escolher homem, você põe ele em padrões. É a feminista que ela vai, eu já falei, é a feminista que ela luta contra desigualdade social, é a feminista que ela luta contra gordofobia, entendeu? É a feminista que luta contra, sei lá, etnia, o que quer que seja, segregação, tá bom? Mas ela nunca se relacionou com um cara pobre, ela nunca se relacionou com um cara acima do peso, e o namorado dela é um branquinho de olho azul de cabelinho liso. É a mesma coisa, cara. É uma puta de uma hipocrisia isso daí, entendeu? E é o que eu tô querendo explicar. Porém, o problema que eu quero dizer é o seguinte aqui. Quando as mulheres adotam essa postura, rapaziada, o que eu digo é assim, as mulheres, elas são programadas para não sacrificar a hipergamia, entendeu? Geneticamente falando, porque isso é um comportamento hipergâmico. O que eu tô querendo dizer é o seguinte, em linhas gerais. Ou a mulher basicamente tem que decidir essas que eu estou explicando, ou ela tem que decidir em ser mais humilde, entendeu? Ou ela vai ficar sozinha, cara. E tem muita mulher que ela não consegue ser humilde, sabe por quê? O que eu quero dizer sobre ser humilde? Diminuir o nível de exigência. Porque o que eu quero dizer aqui é o seguinte, rapaziada. Quanto mais homens continuarem, independente se for pela Red Pill, pelo estoicismo, pelo desenvolvimento pessoal do canal do Chico Pirulito lá que o cara achou, não interessa. Independente de como esse cara descobriu como aumentar o valor dele, defender o próprio valor e reconhecer o próprio valor, cara, não importa, o efeito vai ser o mesmo que vai acontecer nesse cara. Talvez ele não tenha tanta noção sobre essas coisas, mas o efeito é o quê? Respeito próprio. Quando o cara se respeita mais, cara, ele vai ser exigente, cara. E ele vai colocar padrões na mulher que ele quer se relacionar, que normalmente vão ser relacionados à natureza masculina dele, que muitas vezes é confundido como machismo pelo feminismo, entendeu? Ele vai colocar. E isso não vai acabar, cara. Isso não vai acabar. Isso está acontecendo cada vez mais. Isso é um ponto positivo e negativo da internet também. O que eu quero dizer é que o homem, ele vai defender o território dele. Ele vai defender o território dele. Não adianta você tentar lutar contra isso, cara. Você pode ser livre para fazer o que você quiser. Mas quando a sua liberdade começa a colidir com a liberdade do homem, de utilizar a estratégia sexual dele da maneira que ele acha mais inteligente e respeitosa para si, ele vai defender isso daí, cara. Ele não vai permitir que você atropele a estratégia sexual dele, o território dele, ocupe o território dele. Ele não vai autorizar, entendeu? Por isso que eu estou dizendo, chega num ponto que ou as mulheres elas se tornam mais humildes, entendeu? Ou elas ficam sozinhas. Só que eu quero dizer o seguinte, a humildade, rapaziada, ela é o algoz da hipergamia, cara. A hipergamia é totalmente o oposto de que humildade e hipergamia tem a ver. Absolutamente nada. Hipergamia é justamente o melhor possível, o melhor que você tiver ter, o mais oportunista possível, entendeu? É totalmente o oposto, cara, de humildade. Então, é o que eu digo, as mulheres, elas não são programadas para sacrificar a hipergamia. Ainda mais quando você tem toda essa doutrinação, esse movimento, sei lá o nome, essa ideologia, cara, incentivando elas ainda a serem, entre aspas, mais hipergâmicas ainda, entendeu? Ou justamente a fazer o que você quiser ser, quem você quiser e tudo machismo. Aí chega lá na frente, ela, entre aspas, digamos assim, como eu posso explicar por um exemplo? Quando ela é mais jovem, ela vive a vida dela como se não houvesse amanhã. Ela vive a vida dela como se não houvesse amanhã, não preciso de homem, sou livre, faço o que eu quiser. Só que aí é o que eu falo. Virou aquela chavinha, uma hora ela vai falar, opa, eu quero um homem agora, eu quero um relacionamento. O que eu quero dizer é o seguinte, será que não ficou tarde demais para você se perguntar agora o que um homem quer? Ou será melhor ainda, será que você consegue fazer essa pergunta, cara? Será que você quer se fazer essa pergunta? Porque, você quer saber a receita para uma mulher ficar sozinha? Para uma mulher ser solteira e involuntária? Eu vou falar qual que é a receita para uma mulher ser solteira e involuntária. É uma mulher que ela, entendeu? É uma mulher que não só ela fez o que ela quis, é uma mulher que ela quer relacionamento, que a partir de chega em algum momento, ela quer relacionamento, entendeu? Só que ao mesmo tempo que ela quer relacionamento, ela não quer, ou ela não se pergunta, ou ela não se importa com o que um homem quer numa mulher. Essa é a receita para uma mulher ficar sozinha. Eu vejo várias mulheres, cara, que elas, não tô falando que elas falam isso, mas você percebe que elas querem relacionamento e elas não se
perguntam, não se importam, não se questionam sobre o que um homem quer. Como que eu sei disso? Elas são masculinas, elas são confrontativas, elas são às vezes arrogantes, elas não têm humildade e elas têm essa mentalidade do eu mereço, cara. Adivinha se elas são solteiras involuntárias ou não? Elas são solteiras involuntárias. Porque, como eu expliquei, não só pelo fator de que tem vários homens que eles só querem relação sexual hoje em dia, sem relacionamento, entendeu? Mas também por causa das escolhas que ela fez na vida dela até lá, por causa do que ela ouve falar, eu posso fazer o que eu quiser, posso ser quem eu quiser, livre sexualmente. Tem várias coisas que o feminismo fala que você pode ser e fazer o que você quiser, que o homem não quer uma mulher assim pra vida dele, dependendo do que ela fez. Entendeu? Só que você não se pergunta em nenhum momento o que um homem quer numa mulher. Entendeu? Se você não se perguntar isso em algum momento, e se você querer relacionamento, uma coisa não vai conversar com a outra, e a consequência disso é que você pode se tornar uma solteira involuntária, cara. E aí é o que eu falo, como que essa mulher agora abaixa o nível de exigência dela? Como que ela vai ser humilde agora, entendeu? É a receita pro fracasso, cara. É a receita pro fracasso. Porque muitas vezes, beleza? Ela fez escolhas, por isso que eu falo, um exemplo, cara. Ela vai lá, ela tem um filho de um cara, entendeu? Que ela nem selecionou esse cara direito, um Zé Ninguém, um cara que não tem condições, só que aí depois... O carinha legalzinho lá, que trabalhou a vida inteira, demorou para se tornar um cara mais destacado, demorou para se tornar um cara bem sucedido. Aí entra aquilo que eu digo delas colocarem padrão no cara bem sucedido, cara alto às vezes, entendeu? Cara bonito, não sei o que lá, shapeado, beleza, foda-se. Aí agora que esse cara demorou pra caralho pra chegar nesse nível. Você acha que esse cara ele vai querer selecionar uma mulher que não foi tão seletiva assim, ou que não soube reservar não, que não soube valorizar, cara, reter o valor sexual de mercado dela durante a vida? Ele não vai querer. Ele não vai querer. Ele não vai aceitar. Ele vai falar não. Ele vai falar, cara, a gente pode ter uma relação sexual, eu posso sair com você, entendeu? Mas eu não quero você como esposa ou como namorada pra mim, cara. Eu não quero. Porque eu me valorizei tanto e isso me trouxe o quê? Um senso de respeito próprio. E, consequentemente, o que ele vai dizer é não, entendeu? E é o que eu tô dizendo pra vocês, cara. Eu vejo isso acontecendo com várias mulheres, porque elas compram, por um lado, essa ideia de que elas não precisam de homem, de que elas podem ser o que quiserem, de que elas podem fazer o que quiserem, e mesmo assim, em algum momento, elas vão ter o relacionamento dos sonhos com o homem dos sonhos, o que não vai acontecer, cara. Se em algum momento você não se questionar, peraí, cara, será que o que eu estou fazendo com a minha vida? Entendeu? A pergunta que você tem que se fazer é simples. A mulher que eu estou me tornando, ou a mulher que eu sou, ou a mulher que eu estou me tornando, entendeu? Eu sou esse tipo de mulher que o homem que eu quero quer? O homem que eu procuro, o homem que eu quero, lá no futuro, ele quer uma mulher como eu? Será que se eu quiser um cara, às vezes, sei lá, alto, shapeado, bem sucedido, será que esse cara que eu vou querer um dia, que provavelmente você vai querer, ele vai querer uma mulher como eu, cara? Se você não quiser, se ele não quiser uma mulher como você, cara, a consequência para isso, entendeu? É a receita pro fracasso. É você não conseguir relacionamento e você acabar ficando sozinha e morrendo sozinha. E conforme cada ano passa, vai ficando cada vez mais difícil. Cada vez mais difícil. Cada vez mais difícil. E às vezes, seu nível de exigência pode acabar aumentando, ou pelo menos mantendo o mesmo nível, só que o seu valor sexual de mercado só caindo. Se seu nível de exigência continuar subindo, ou se seu nível de exigência permanecer no mesmo nível que estava antes, se você não tiver o que eu quero dizer, humildade, é isso que eu quero dizer, o que é difícil, porque é inimigo da hipergamia. Desconsiderando toda a ideologia, cara, que já é, pra mim, é muito, como eu posso dizer, cara, é muito drástico para as mulheres, entendeu? É muito grave para as mulheres isso daí, porque é o que eu tô dizendo. Tá falando para elas serem exigentes, mas tá falando para elas não se perguntarem no que o homem quer numa mulher, entendeu? Como é que faz, cara? Como é que você consegue fechar a conta para relacionamento? Beleza? Então o que eu tô dizendo é o seguinte, se seu nível de exigência não descer, ou se você continuar aumentando seu nível de exigência, seja porque você está ganhando grana, seja porque você continua lendo essas besteiras no Instagram, motivacional, que toda mulher é extraordinária, mulher é 10/10, e o cara tem que aceitar você, e eu mereço, e coach colocando na cabeça de vocês que você merece, que é o que eu falo, é o socialismo do valor sexual de mercado, entendeu? É o feminismo, é o socialismo dos relacionamentos. Independente de quem você é, de como você é, do que você fez com a sua vida, você tem o mesmo valor que uma mulher que é capa de revista. Isso é falso, cara. O mundo é injusto, cara. Não tem o que fazer. O mundo não é justo. Eu já falei aqui várias vezes. Eu não tenho o mesmo valor sexual de mercado do Cristiano Ronaldo, de um cara que ganha 20 pau por mês, por exemplo, cara. De 1,90 de altura, cabelão liso e olho claro. Eu não tenho, velho. E tá tudo certo. Faz parte da vida. Entendeu? Então é o que eu tô dizendo. Se você não se tornar mais humilde, entendeu? Ou se você não diminuir seu nível de exigência e seu valor sexual de mercado continuar caindo, a probabilidade de você conseguir um relacionamento, a cada ano que passa, vai ser cada vez menor.
E o número de mulheres que estão passando por isso, porque elas compram essa narrativa durante a juventude, como se não houvesse amanhã, só continua subindo e crescendo cada vez mais. E na minha opinião, cara, isso é um fenômeno, cara. É um fenômeno uma mulher que ela tem uma porrada de homem querendo sair com ela, mas ela não tem ninguém para namorar. O que que acontece? Essas mulheres, muitas vezes, sabe o que elas fazem para concluir o vídeo? Elas vão para a igreja. Sabe por quê? Porque, por isso que eu falei, rapaziada, sobre o homem despertar, entendeu? Independente da Red Pill. Porque é o seguinte, o homem, o que ele faz? Pera aí, velho. Ele olha para a mulher, é o que eu falei. Ele vê que essa mulher, às vezes, um exemplo, cara, ela é mais velha, digamos assim, entendeu? Ou ela já tem filho, ele sabe que ela é experiente, ele sabe que ela não é virgem, sabe que não é santa. Ele vai falar, o quê? Eu vou namorar com ela primeiro pra dar relação sexual depois? Eu falei, os caras não vão aceitar, velho. Os caras não vão aceitar, cara. Tem mulher que fica brava com isso, que ela fala, mas a mulher tem o direito de mudar, de ir pra igreja, eu sei. Mas muito homem vai falar, não, e ele tá certo, cara. Por isso que eu falei, agora entra a questão da responsabilidade, entendeu? Agora entra a questão da responsabilidade. Talvez você viveu uma vida como você era mais jovem, não, mas agora eu quero namorar, eu só quero sexo depois do relacionamento ou casamento. Porque a maioria dos caras não vão querer isso. E ela não quer se arriscar, digamos assim, a transar com o cara e, sei lá, e não namorar com ela depois. Por isso que ela não dá atenção para todas essas centenas de caras que eu falei para vocês, entendeu? Aí o que ela faz? Ela vai na igreja. Porque na igreja, normalmente, o homem, ele só transa com uma mulher depois do relacionamento ou casamento. Aí lá ela consegue fazer valer essa estratégia que ela tá tentando. Entendeu? Então uma outra coisa que pode acontecer, cara, são muitas mulheres voltando para a igreja depois do feminismo. São as feministas se tornando depois evangélicas. Isso pode acabar acontecendo também e eu tenho visto isso. E não estou dizendo feminista, rapaziada, de mulheres que elas compram a ideologia e se dizem feministas, entendeu? Não, estou falando de mulheres que elas são sem perceber mesmo. Aquela que eu falei, é o que eu falei, elas não perguntam sobre o que homem quer, elas são masculinas, elas são competitivas, elas são agressivas, elas não são delicadas, elas não querem apoiar você, elas não querem dar suporte para você. Tudo é machismo, cozinhar pro cara é machismo, não sei o que lá é machismo, entendeu? Esperar o cara não sei o que lá em casa às vezes é machismo, tudo é machismo, entendeu? Ficar bonita pro cara é machismo, etc. Porque em nenhum momento elas querem se perguntar, o que um homem quer numa mulher? Eu vou fazer algo por um homem. Colocaram tanto na cabeça delas para não fazer nada por homem, cara, que quando elas precisam de um relacionamento, elas querem um relacionamento, mas não conseguem digerir, entendeu? Não conseguem instalar essa mentalidade de que elas precisam fazer alguma coisa para conseguir um homem, que normalmente vai ser o que esse cara quer e espera de uma mulher.